Eu tive 5 minutos para arrumar minha mesa antes que o pai do meu marido, o CEO, me demitisse na frente de toda a diretoria. Em vez de desabar, sorri e disse: obrigada. Um a um, 22 colegas se levantaram silenciosamente e me seguiram. Sofia debochou, até que a diretora jurídica empalideceu e sussurrou: chame o advogado agora. Faltam 4 minutos e 30 segundos. Nicolau anunciou para a sala, seu Rolex brilhando, enquanto ele batia no mostrador. Continuei a esvaziar a gaveta da minha mesa, tirando 6 anos de trabalho. Arquivos de projetos, fotos da equipe, o backup drive que continha toda a arquitetura de sistema que construí para a Vertex Soluções Tecnológicas. Os 12 executivos observavam em silêncio enquanto eu colocava cada item, de forma deliberada, na minha caixa de papelão. Sofia Azevedo recostou-se na cadeira, examinando suas unhas feitas com tédio ensaiado. Ela achava que tinha vencido. Por alguns minutos, Nicolau chamou novamente, sua voz carregada de autoridade. Foi então que Lucas Oliveira se levantou da sua mesa, do lado de fora das paredes de vidro da sala de conferências, com a mochila do laptop já na mão. Mas eu preciso explicar como chegamos a este ponto. Como 3 semanas de traição calculada levaram a este momento, onde meu sogro contava a minha execução profissional como um cronômetro de micro-ondas. Tudo começou no jantar de domingo na Mansão Marinho, onde nos reuníamos como atores em uma peça que ninguém mais queria encenar. Eu cheguei com Ricardo e minha torta de limão com merengue suíço caseira. Aquela que levava 2 horas para ficar perfeita. Eliane sempre a pedia, mas nunca mencionava quem a tinha feito, como se tortas surgissem do nada, ou talvez tivessem sido feitas pela empregada. Mais um trimestre recorde para a Vertex Soluções. Nicolau proclamou, em pé na cabeceira da mesa de jantar de mogno que cabia 20 pessoas, mas que geralmente só abrigava nós 4, afogando-se no próprio excesso. Ele ergueu seu copo de cristal, o uísque lá dentro capturando a luz do precioso lustre de cristal que Eliane tanto prezava. Dominamos o mercado porque sei reconhecer talentos e colocá-los onde devem estar. Sua mão pousou no ombro de Ricardo com o peso da expectativa e da herança. Meu marido brilhava sob a atenção, embora sua contribuição para a empresa consistisse principalmente em ter o sobrenome certo e aparecer em reuniões que não entendia. Ninguém mencionou a conta da Campus SA, que eu salvei 2 noites antes, ou o contrato da Morrison Industries, que recuperei trabalhando por 3 fins de semana seguidos, ou o fato de que, enquanto Nicolau estava na sua degustação mensal de uísque no clube de golfe, detectando notas de carvalho e alta importância, eu estava reconstruindo toda a nossa infraestrutura de servidores após uma falha crítica. Você parece cansada, querida, Eliane murmurou, seus dedos decorados com diamantes suficientes para bancar o salário de todo o meu departamento, roçando brevemente meu ombro. Talvez você devesse considerar um equilíbrio melhor entre vida pessoal e profissional. A aparência é importante, especialmente para mulheres em posições de liderança. Eu engoli minha resposta junto com meu salmão ressecado. A verdade era que eu parecia cansada porque tinha ficado acordada por 36 horas seguidas, mas admitir isso apenas provaria o ponto não verbalizado deles, que eu não aguentava nem a pressão, que eu estava, como Sofia escreveria mais tarde, sobrecarregada. A rotina matinal com Ricardo tinha se tornado um estudo sobre a desconexão conjugal. Cada dia começava igual. Ele se atrapalhando com a cara máquina de expresso que seus pais nos deram, criando um café que tinha gosto de decepção queimada enquanto rolava as notícias de esportes no celular. Semana importante pela frente, não é? Ele perguntou naquela terça-feira em particular, 2 semanas antes de tudo desmoronar. Devo ter notícias sobre a promoção hoje. Observei seu reflexo tenso na porta do micro-ondas. Certo, a promoção? Ele tomou um gole do seu latte fracassado. Papai mencionou que Sofia tem impressionado muito ultimamente. Ela tem ficado até tarde, assumindo projetos extras. Meus dedos ainda estavam no teclado do meu laptop. Sofia Azevedo, que chegava às 9h30 em ponto e saía às 5 em ponto. Sofia, a quem eu vinha treinando há 3 meses a pedido específico de Nicolau. Ela só precisa de mentoria, ele dissera. Alguém para mostrar como fazemos as coisas por aqui. E foi o que eu fiz.
Abri meu caderno de estratégias, compartilhei meus planos de jogo, expliquei nossos relacionamentos com clientes com a paciência de uma professora de jardim de infância. Ela fazia anotações em sua pasta de grife, fazendo perguntas que pareciam cada vez mais invasivas. Como você lida com falhas de sistema? Qual é o seu protocolo de backup? Quem tem acesso de administrador? Eu pensei que ela estava ansiosa para aprender. Acontece que ela estava construindo um dossiê. A crise de migração do servidor deveria ter sido o meu momento de glória. 7 dias antes de Nicolau bater a palma na mesa da conferência, toda a nossa infraestrutura de dados precisou de uma migração de emergência. 40 terabytes, uma janela de 8 horas e 0 margem para erro. Tudo deu errado de uma vez. Arquivos corrompidos, backups que falharam, um pico de energia que não deveria ter sido possível. Às 10 da noite, eu ativei meu protocolo de emergência, chamando toda a minha equipe. Lucas chegou primeiro, ainda usando o programa do recital de dança de sua filha Emma preso à camisa. Ela entendeu, ele disse baixinho, embora eu o pegasse checando os vídeos que sua esposa enviava do auditório. Priscila veio em seguida, com um pedido de desculpas pesado na voz enquanto ligava para o marido. Eu sei que é o nosso jantar de aniversário. Vou compensar você. Ela encerrou a chamada e mergulhou no código como se estivesse desativando uma bomba nuclear. Marcos Dantas, Sara Yoshida, os gêmeos Moreira, que se comunicavam em uma linguagem de programação que parecia telepática. Todos vieram sem questionar. A sala de conferência se tornou nosso bunker, cheia de laptops, energéticos e, eventualmente, comida japonesa de delivery que esfriou antes que pudéssemos comer. Somos tipo uma família disfuncional estranha, Marcos brincou às 2 da manhã, tentando comer yakisoba com uma mão enquanto digitava com a outra. Sim, mas pelo menos nós nos escolhemos, Sara respondeu. E algo nessas palavras parecia profético. Nós salvamos tudo, cada arquivo, cada cliente, cada contrato. Nicolau jamais saberia que estivemos a 3 toques de teclado de perder milhões em dados e confiança. Era isso que eu fazia. Eu resolvia catástrofes tão silenciosamente que ninguém sabia que elas tinham acontecido. Então veio o e-mail, a mensagem mal endereçada que revelou tudo. Eu estava revisando os arquivos da Campus SA às 11h47 da noite, preparando minha apresentação de promoção, quando ele apareceu, de Sofia Azevedo para mim. Exceto que não era para mim. Nicolau, conforme discutido, salvei com sucesso a situação da Campus. O cliente ficou completamente impressionado com a minha gestão de crise. Acredito que seja a hora de discutir a reestruturação. Ela parece sobrecarregada, chega com uma aparência exausta na maioria das manhãs. Talvez uma nova liderança beneficiaria o departamento. A tela do meu laptop borrou enquanto eu lia 2, depois 3 vezes. A situação da Campus, aquela que eu gerenciei pessoalmente enquanto Sofia postava stories no Instagram de uma degustação de vinho. O resgate que orquestrei enquanto ela dormia. Eu o reencaminhei para o meu e-mail pessoal sem pensar. Algum instinto primitivo de autopreservação entrando em ação. Então me sentei no meu home office, ainda usando a blusa manchada de café que vesti 18 horas antes, compreendendo finalmente que a dedicação parecia fraqueza para aqueles que nunca haviam trabalhado de verdade. 3 minutos, Nicolau anunciou agora, sua voz cortando minha memória. Os executivos permaneciam congelados, mas através do vidro eu vi Priscila se levantar, depois Marcos, depois Sara. Um por um, minha equipe, minha família escolhida, começou a se levantar. Faltam 2 minutos, Nicolau gritou, mas sua voz parecia vir de debaixo d'água. Através das paredes de vidro da sala de conferências, eu podia ver todo o 15º andar paralisado em um quadro de descrença. Sara Yoshida estava com o telefone a meio caminho do ouvido. Os gêmeos Moreira estavam em suas mesas adjacentes, expressões idênticas de choque em seus rostos. Eu estendi a mão para a foto emoldurada da nossa última celebração de equipe. Aquela em que trabalhamos 72 horas seguidas para lançar o projeto Patterson. Meus dedos roçaram em algo mais. Um pendrive preso com fita adesiva debaixo da gaveta da minha mesa. Aquele onde eu havia feito backup de cada e-mail, cada documento, cada prova que pudesse importar um dia. Aparentemente, um dia era hoje. A manhã tinha começado errada desde o momento em que entrei no prédio às 6h45 da manhã.
O segurança, geralmente falante, evitou meus olhos. O elevador parecia silencioso demais. O 15º andar parecia estar prendendo a respiração. Quando cheguei à sala de conferências para montar minha apresentação, aquela sobre o aumento de 340% na eficiência do nosso departamento. Sofia já estava lá, no meu assento, aquele que eu havia escolhido 3 anos atrás porque ficava de costas para o sol ofuscante da manhã. Seu laptop estava aberto em planilhas que reconheci imediatamente. As projeções orçamentárias confidenciais do meu departamento, aquelas em um servidor seguro ao qual ela não deveria ter conseguido acesso. Ah, bom dia, ela disse, aquela doçura sacarina revestindo suas palavras como adoçante artificial. Nicolau me pediu para revisar isso antes da reunião. Você não se importa, não é? A pergunta não era realmente uma pergunta. Ambas sabíamos disso. Fiquei ali parada, a mochila do laptop pesada no meu ombro, observando-a rolar pelas alocações salariais, orçamentos de projetos, contratos com fornecedores, 6 anos de arquitetura financeira cuidadosamente construída. Como você conseguiu acesso a esses arquivos? Ela olhou para cima e por apenas um segundo a máscara escorregou. Pura satisfação cintilou em suas feições antes que a expressão inocente retornasse. Nicolau me deu privilégios temporários de administrador para ajudar na transição. Transição. A palavra pairou entre nós como um diagnóstico. A sala foi se enchendo gradualmente, mas de forma errada. Davi Guimarães, do financeiro, chegou primeiro, segurando seu tablet como um escudo, sem me olhar quando eu disse bom dia. Depois veio Helena Albuquerque, nossa diretora jurídica, que normalmente irradiava compostura, mas hoje ficava checando o telefone, apertando seu bloco de anotações com os nós dos dedos brancos. Até o café estava errado. Normalmente, alguém já teria ligado a máquina cara que moía grãos frescos para cada xícara. Hoje, havia apenas silêncio e o cheiro de suor disfarçado por colônias caras. Eu comecei minha apresentação de qualquer maneira. Cliquei nos slides, mostrando nossas conquistas, nossas métricas, nossas vitórias. Minha voz permaneceu firme, mesmo sentindo a energia da sala mudando, escurecendo, preparando-se para algo que eu não conseguia nomear. Como vocês podem ver, nós excedemos todas as metas em... A porta não apenas abriu, ela explodiu para dentro, o puxador rachando contra a parede forte o suficiente para deixar uma marca. Nicolau estava lá, seu rosto naquele tom de vermelho que aparecia quando sua medicação para a pressão arterial não era suficiente. Seu terno italiano, geralmente perfeito, parecia amarrotado. Sua gravata estava torta. Ele atravessou a sala em 3 passos largos, a palma da mão batendo na mesa com força suficiente para fazer o café de todo saltar. O de Helena, na verdade, derramou, formando uma poça marrom no seu bloco de anotações, mas ela não se moveu para limpá-lo. Você tem 5 minutos para arrumar sua mesa. As palavras não fizeram sentido no início. Elas existiam no ar, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Fiquei ali parada, o controle do slide ainda na mão. O slide 17 ainda brilhava na tela atrás de mim. Um gráfico mostrando o dinheiro que economizei para esta empresa. Foi então que eu entendi a coreografia daquela manhã. Por que Sofia tinha meus arquivos? Por que os executivos evitavam contato visual? Por que Helena parecia pronta para chorar, fugir ou ambos? Isso não foi espontâneo. Foi planejado, orquestrado. Eu havia sido marcada para a execução e todos, exceto eu, sabiam que estava chegando. Sofia recostou-se na minha cadeira. Minha cadeira. E foi então que eu vi. O leve levantar dos lábios, o relaxamento nos ombros, a maneira como ela examinava suas unhas feitas com a satisfação de alguém admirando a própria obra. Ela havia vencido algo e ambas sabíamos disso. Mas aqui está o que 20 anos em tecnologia me ensinaram. O momento em que você acha que venceu é geralmente quando está mais vulnerável. Os dedos de Davi Guimarães estavam se movendo em sua calculadora com a energia frenética de alguém que observa o dinheiro evaporar. Eu conhecia aquele movimento. Eu o tinha visto durante crises orçamentárias, negociações de contrato, sempre que os números estavam prestes a ficar muito, muito ruins. Helena estava com o telefone na mão agora, digitando com os dedos trêmulos, seu rosto cinza claro como papel velho.
Eles entenderam algo que Nicolau e Sofia não entenderam, algo sobre contratos e cláusulas, e a diferença caríssima entre demitir alguém em particular e humilhá-lo publicamente na frente de testemunhas. Eu larguei o controle do slide com uma calma deliberada. A voz da minha avó ecoou na minha cabeça. Ela havia sobrevivido à depressão, criado 6 filhos sozinha depois que meu avô morreu. Nunca deixe ninguém ver você dobrar. Quando eles esperam que você quebre, ela me disse uma vez, descascando batatas com mãos que nunca tremiam, é quando você fica mais reta. Obrigada. As palavras saíram claras, genuínas até, porque naquele momento senti algo que não esperava. Alívio. 6 anos fingindo que a família de Ricardo me aceitava, 6 anos de elogios dissimulados de Eliane sobre minha aparência, enquanto eu salvava-me da empresa do marido dela. 6 anos sendo boa o suficiente para consertar todas as crises, mas nunca boa o suficiente para realmente pertencer. O queixo de Nicolau caiu. Ele esperava lágrimas, súplicas, raiva, qualquer coisa, menos gratidão. Atrás dele, vi vários executivos trocarem olhares. A caneta de alguém rolou da mesa e atingiu o chão com um som que parecia um tiro. No silêncio, comecei a arrumar com a precisão metódica que eu usava para arquiteturas de sistema. Cada item levantado, examinado, colocado na caixa de papelão que surgiu de algum lugar. O backup drive foi primeiro, depois os arquivos de projeto, a foto da equipe, minha caneca de café com Alaska no cabo. Falta 1 minuto, Nicolau anunciou, mas sua voz tinha perdido a força. A confusão estava se instalando. A primeira rachadura em sua certeza. Através do vidro, o movimento chamou minha atenção. Lucas Oliveira estava em pé em sua mesa, com a mochila do laptop já por cima do ombro. Ele não estava arrumando. Ele já estava pronto. Então Priscila se levantou. Depois Marcos. Um por um, como uma onda lenta, ganhando força, toda a minha equipe se levantou de suas mesas. Nicolau se virou para ver o que eu estava olhando, e seu rosto mudou de vermelho para branco tão rápido que pensei que ele fosse desmaiar. A expressão de Sofia passou de triunfo para confusão, para algo que se aproximava do pânico. O tempo acabou, Nicolau disse, mas saiu como uma pergunta. Peguei minha caixa, seu peso familiar e estranho ao mesmo tempo. 6 anos reduzidos ao que eu podia carregar nos braços. Enquanto eu caminhava em direção à porta, 2 seguranças apareceram. Protocolo padrão para demissões, eles murmuraram, se desculpando. João e Dário. Eu havia levado café para eles durante os plantões noturnos. Conhecia os nomes dos filhos deles. Sinto muito por isso, João sussurrou. Não sinta, eu disse a ele. Você está apenas fazendo o seu trabalho. Caminhamos pelo Cubicle Farm em direção ao elevador, e foi então que a sinfonia começou. O ranger das cadeiras se afastando das mesas, o farfalhar das bolsas sendo recolhidas, os tombos suaves dos laptops sendo fechados. Lucas acompanhou meus passos. Depois, Priscila, seus saltos marcando um ritmo determinado. Marcos, Sara, os gêmeos Moreira, movendo-se em sincronia perfeita. No momento em que chegamos ao elevador, 22 pessoas se juntaram à nossa procissão. João parou de andar, sua mão caindo do meu cotovelo. Em 15 anos, ele disse, a voz embargada por algo entre admiração e respeito. Eu nunca vi nada assim. Nem Nicolau Marinho, cujo império tinha acabado de começar seu colapso, embora ele só fosse entender isso 48 horas depois. As portas do elevador se fecharam em 22 pessoas e um segurança que parecia ter acabado de testemunhar um milagre ou um massacre. Ele não tinha certeza. João apertou o botão do hall com a mão levemente trêmula. Ninguém falou durante a descida. O único som era o zumbido mecânico e o celular de alguém vibrando insistentemente. O meu, depois o de Lucas, depois o de Priscila. Como pipoca começando a estourar, nossos telefones entraram em erupção em uma cascata de notificações. Quando as portas se abriram para o hall, saímos para o sol escaldante do meio-dia. O tipo de luz que faz tudo parecer superexposto e surreal. Marília da recepção se levantou tão rápido que sua cadeira rolou para trás, batendo na parede. Geraldo, o supervisor de manutenção, parou de esfregar o chão e nos observou passar.
Alguém começou uma salva de palmas lenta no estacionamento de carga. Eu não consegui ver quem, e então outros se juntaram, até que o som ecoou nas paredes da garagem. Isso é insano, Priscila sussurrou ao meu lado. Isso é justiça, Lucas corrigiu, ajeitando a mochila do laptop. Ficamos ali no estacionamento, 23 pessoas piscando na luz forte, os telefones zumbindo como vespas irritadas. Os gêmeos Moreira já estavam em seus laptops, sentados no canteiro de concreto, digitando furiosamente. Sara estava com o telefone no ouvido, explicando a alguém, provavelmente seu parceiro, porque estava subitamente desempregada às 11h47 de uma terça-feira. Eu deveria ir, eu disse para ninguém em particular. Minhas chaves do carro pareciam estranhas na minha mão. Todos nós deveríamos, Marcos respondeu, mas ninguém se moveu. Ficamos ali como sobreviventes de um naufrágio, não muito prontos para deixar o local onde o navio estava afundando. A viagem para casa levou 17 minutos. Eu sei porque observei o relógio o tempo todo, incapaz de me concentrar em qualquer outra coisa. Meu telefone, jogado no banco do passageiro, continuava sua convulsão eletrônica. 3 vezes tentei pegá-lo nos sinais vermelhos. 3 vezes puxei minha mão de volta. O carro de Ricardo estava na garagem. Claro, ele trabalhava de casa às terças e quintas-feiras. Um luxo que Nicolau havia concedido ao filho, mas nunca teria considerado para mais ninguém, especialmente para mim, apesar do meu tempo de casa e posição superiores. Sentei no carro por 1 minuto inteiro, motor desligado, ouvindo o tic-tac do metal esfriando. A casa que compramos 3 anos atrás, com a ajuda dos pais dele para a entrada, naturalmente, parecia a mesma de quando eu saí naquela manhã. A mesma jabuticabeira no quintal da frente. A mesma rachadura na entrada que continuávamos prometendo consertar. A mesma vida, exceto que tudo havia mudado. Ricardo me encontrou na porta, o laptop ainda em uma mão, a confusão estampada no rosto. Atrás dele, eu podia ver a configuração do seu home office, 2 monitores brilhando com planilhas que ele provavelmente não entendia. Por que você está em casa? Você está doente? Então, ele notou a caixa em meus braços. Seu rosto passou por uma série de expressões, como alguém trocando de canais de TV, confusão, preocupação, realização, raiva. Papai ligou, sua voz estava monótona. Ele disse que você surtou na reunião, disse que você estava instável, começou a chorar, teve que ser escoltada para fora pela segurança. Coloquei a caixa na nossa mesa de entrada. Aquela que a mãe dele havia nos dado e que eu sempre achei muito ornamentada para o espaço. Foi isso que ele disse? Ele disse que você tem tido dificuldades ultimamente, que Sofia teve que encobrir seus erros, que ele não teve escolha. Eu peguei meu telefone, ignorei as 100 outras notificações e encontrei o e-mail reencaminhado. O e-mail de Sofia, aquele que reivindicava o crédito pela conta da campus, aquele que me chamava de sobrecarregada, aquele que era claramente parte de uma conversa mais longa com Nicolau, da qual eu não fui privilégio. Ricardo leu uma vez, depois de novo, o músculo do seu maxilar tremendo. O sinal que ele herdou do pai que aparecia quando a realidade não combinava com a narrativa que lhe haviam dado. Isso é... Ele começou, depois parou. Quando ela enviou isso? Há 3 semanas, enviado acidentalmente para mim em vez do seu pai. E você não me contou? Você teria acreditado em mim? Ou teria dito que Sofia cometeu um erro honesto? Que seu pai jamais conspiraria contra a própria nora? O silêncio se esticou entre nós, como uma fronteira contestada. Ricardo largou o laptop, passou as 2 mãos pelo cabelo. Outro gesto herdado. Eu preciso pensar, ele disse, pegando as chaves do gancho ao lado da porta. Eu só preciso pensar. Ricardo. Mas ele já tinha ido, a porta se fechando com um clique decisivo que soou como um ponto final. Fiquei parada na nossa entrada, ainda com minhas roupas de trabalho, cercada pela vida que construímos sobre uma fundação que era aparentemente areia. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo, instinto, exaustão, curiosidade mórbida, me fez deslizar para aceitar. Por favor, não desligue. A voz de Helena Albuquerque estava mal acima de um sussurro. Estou ligando do banheiro. O banheiro executivo do 16º, aquele que ninguém usa, Isabela, o seu contrato, a cláusula sobre rescisão hostil.
Nicolau nunca leu. O jurídico revisou há 6 anos quando você foi contratada, mas ele apenas assinou onde eu mandei. O multiplicador de humilhação por si só coloca sua indenização em R$800 mil, mas com assédio documentado, a natureza pública disso, 22 testemunhas. Estamos falando de milhões. Milhões. Por que você está me contando isso? O som de água corrente, porque em cerca de 1 hora, Nicolau vai perceber o que fez, e quando ele perceber, ele vai me culpar. Dizer que eu deveria tê-lo avisado. Eu trabalhei aqui por 12 anos. Eu encobri o temperamento dele, seus casos, suas decisões questionáveis, mas isso vai acabar com a minha carreira. Helena, podemos nos encontrar amanhã, em algum lugar que ninguém da Vertex iria. Eu tenho documentação. Coisas que você deveria saber, coisas que podem nos ajudar. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parada, telefone na mão, quando ele imediatamente vibrou de novo. Daniel da minha equipe, ex-equipe, havia enviado uma captura de tela. Um canal no Slack chamado O Êxodo, com 247 membros antes de ser fechado. As mensagens eram uma inundação de descrença, apoio e pânico. Isso realmente aconteceu? 22 pessoas saíram? O que faremos agora? O projeto Campus morreu? Quem vai manter os servidores? Meu aplicativo LinkedIn mostrava 47 notificações. E-mails chegavam. 3 concorrentes já haviam entrado em contato com variações de "ficamos sabendo da novidade e vamos conversar". Mas um e-mail me fez parar de respirar. Catarina Nogueira, a investidora de risco, que recusou a proposta de Nicolau 6 meses atrás, dizendo que sua empresa carecia de liderança inovadora. Sua mensagem tinha 2 frases. A lealdade da sua equipe vale mais do que todo o valor de mercado da Vertex. Vamos construir algo. Eu estava lendo pela 3ª vez quando a campainha tocou. Eliane Marinho estava na minha varanda às 9 da noite. Maquiagem borrada, segurando uma pasta parda como se pudesse mordê-la. "Posso entrar?" Eliane perguntou. E pela primeira vez em 6 anos, ela parecia frágil. Não a socialite polida que comandava diretorias de caridade e comitês de clube, mas uma mulher carregando um peso que não podia mais suportar sozinha. Dei um passo para o lado. Ela entrou na minha casa. A casa que ela ajudou a financiar, mas na qual nunca me acolheu de verdade. E ficou desajeitada na entrada, agarrada àquela pasta como uma confissão. "Ricardo não está aqui", eu disse. "Eu sei, esperei ele sair." Ela me seguiu até a sala de estar, sentando-se na ponta do nosso sofá como se precisasse fugir a qualquer momento. Nicolau demitiu o próprio irmão desta maneira 20 anos atrás, Eduardo. Ele era CFO, estava na empresa desde o início. Ela abriu a pasta, revelando atas amareladas de reuniões do conselho, e-mails antigos impressos em papel que havia amolecido com a idade. Eduardo questionou uma das decisões de Nicolau publicamente. Nem sequer criticou, apenas questionou. Nicolau deu a ele 10 minutos para se retirar. A família nunca se recuperou. A esposa de Eduardo o deixou. Os filhos dele não falam com Nicolau. 20 anos e a ferida ainda sangra em todo o feriado. "Por que você está me contando isso agora?" O riso de Eliane era amargo, nada parecido com seu habitual gorjeio musical de sociedade. Porque eu assisti meu marido destruir pessoas por décadas, dizendo a mim mesma que eram negócios, que homens de sucesso tinham que ser implacáveis, mas vê-lo fazer isso com você. Alguém que salvou a empresa dele enquanto ele jogava golfe. Alguém que fez meu filho feliz, mesmo que nunca tenhamos demonstrado. Eu não posso mais fingir. Ela tirou outro papel. Isto é de 5 anos atrás. Michele Guedes, VP de Marketing, demitida em uma reunião de conselho por insubordinação. Ela sugeriu que essa estratégia de Nicolau estava desatualizada. Outro papel. 3 anos atrás, Tiago Souza, chefe de inovação, dispensado publicamente porque havia recebido uma oferta de emprego de um concorrente e Nicolau queria dar um exemplo. "Eles escolhem o caminho fácil", Eliane continuou. E agora ela estava olhando diretamente para mim. Nicolau e Ricardo, ambos. Eles evitam conflitos criando conflitos maiores. Eles preferem destruir relacionamentos a admitir a culpa.
Eu permiti isso por 35 anos, e sinto muito. O abraço dela foi inesperado, feroz e breve. Ela deixou a pasta na minha mesa de centro e desapareceu na noite, deixando-me com a prova de um padrão que eu estava muito perto para enxergar. Meu telefone tocou às 2h07 da manhã. Eu finalmente tinha adormecido no sofá, ainda com minhas roupas de trabalho, o conteúdo da pasta espalhado pela mesa de centro como uma cena de crime. Por favor, me diga que você está acordada. A voz de Helena Albuquerque estava alta de histeria. Estou agora. Sofia destruiu tudo. Ela tentou provar que podia lidar com seus sistemas. Queria mostrar a Nicolau que não precisava do período de transição. Ela estava tentando acessar arquivos de backup, mas excluiu o banco de dados principal de clientes em vez disso. Sentei-me de repente, completamente acordada. Ela excluiu o banco de dados inteiro de clientes? Essa não é a pior parte. Ela tentou recuperá-lo sozinha. Não me ligou. Não seguiu o protocolo. Ela rodou um software de recuperação que encontrou online. Corrompeu tudo. Toda a operação da região sudeste está offline há 6 horas. Eles estão estimando 14 horas, no mínimo, antes de uma restauração parcial. O silêncio se esticou enquanto eu processava aquilo. Nosso banco de dados de clientes não era apenas nomes e endereços. Eram 17 anos de gerenciamento de relacionamento, histórico de compras, configurações personalizadas, tickets de suporte, o DNA do relacionamento da empresa com o cliente. Quanto? Eu perguntei. Estimativa conservadora, 50 milhões de reais em perdas imediatas. Isso sem contar os clientes que perderemos, os processos, o dano à reputação. A voz de Helena falhou. Sofia está no banheiro chorando há 2 horas. Nicolau está gritando com todos. Ele jogou um laptop. Na verdade, jogou na parede. A segurança está de prontidão. Senti algo que não esperava. Nada. Nem satisfação, nem vingança. Apenas um frio e vazio nada. Sofia Berry havia arquitetado minha humilhação e agora estava se afogando na própria incompetência. Helena, você precisa documentar tudo. Cada e-mail, cada ação, cada palavra que Nicolau disser. Já estou. Estou criando minha própria apólice de seguro. Ela fez uma pausa. Sua equipe poderia ter evitado isso. Minha equipe não teria causado isso em primeiro lugar. Depois que Helena desligou, sentei-me no escuro, observando o nascer do sol rastejar pelas paredes da minha sala. Em algum lugar da cidade, a Vertex Soluções estava perdendo dinheiro e reputação, enquanto Sofia aprendia que assumir o crédito e assumir a responsabilidade eram coisas muito diferentes. Ricardo chegou em casa às 7 da manhã, parecendo ter dormido no carro. Sua camisa estava amassada, o cabelo em ângulos estranhos, e ele cheirava a uísque e arrependimento. O banco de dados se foi, ele disse sem preâmbulo. Eu soube. Papai perdeu a cabeça. Ele está ameaçando processar Sofia, mas o jurídico diz que não pode porque ele deu o acesso a ela. Ele está convocando reuniões de emergência do conselho. Mamãe teve 2 ataques de pânico. Ele desabou no sofá ao meu lado, tomando cuidado para não me tocar. Ele quer que eu convença você a assinar um acordo de confidencialidade para fazer isso desaparecer em silêncio. Fazer o que desaparecer? A humilhação pública que ele me fez, as 22 pessoas que saíram, ou o fato de que a substituta que ele escolheu acaba de custar 50 milhões de reais à empresa. Ricardo esfregou o rosto com as 2 mãos. Tudo isso. Ele está oferecendo os 800 mil reais que Helena mencionou. Indenização total, benefícios estendidos, recomendação elogiosa. Tudo que você precisa fazer é assinar dizendo que não discutirá o que aconteceu ou competirá por 2 anos. Não, o conselho está ameaçando a posição dele. Se você processar, se isso piorar, ele pode perder tudo. Virei-me para olhar para meu marido. Sério? Olhe para ele. Ele era um estranho, usando o rosto de Ricardo, falando com a voz de Ricardo. Mas o homem com quem me casei, que prometeu ficar ao meu lado, ser meu parceiro, tinha sumido, se é que ele alguma vez existiu. Ele deveria ter pensado nisso antes de me dar 5 minutos para arrumar minha mesa. Eu preciso que você conserte isso. Aquelas 6 palavras pairaram entre nós como uma lâmina. Não me desculpe. Não, ele estava errado. Não, eu deveria ter te defendido.
Apenas mais uma exigência para que eu sacrificasse minha dignidade pelo conforto da família Marinho. Eu preciso que você vá embora, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. Ricardo olhou para mim, então, e por um momento eu vi algo. Consciência, talvez, de que ele havia escolhido o lado errado. Mas os Marinho não admitiam erros. Eles apenas encontravam outra pessoa para culpar. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu soube que nosso casamento tinha acabado naquele momento, mesmo que a papelada viesse depois. Ao meio-dia, minha sala de estar havia se transformado em uma incubadora de startup. 22 pessoas com laptops equilibrados nos joelhos, sentadas no chão, empoleiradas em braços de cadeiras, aglomeradas ao redor da minha mesa de jantar. A filha de 12 anos de Lucas, Emma, sentou-se no canto fazendo o dever de casa, ocasionalmente olhando para o caos com olhos curiosos. Phoenix Digital, Priscila anunciou, erguendo um guardanapo onde havia esboçado um logotipo. Um pássaro estilizado surgindo das chamas. Não somos sutis, mas nem eles foram. Marcos estava em seu laptop, os dedos voando. Domínio garantido. Nomes de redes sociais bloqueados. Também estou pegando variações antes da Vertex, graças a Cyber Squad. Seu marido, Tiago, apareceu com uma bandeja de canecas de café. Fiz uma busca por suprimentos. Ninguém constrói uma empresa de estômago vazio. Caixas de pizza se acumulavam como camadas sedimentares de ambição. Os gêmeos Moreira, de alguma forma, criaram um sistema de gerenciamento de projetos na parede da minha sala de estar usando post-its. Sara já estava entrando em contato com conexões, sua voz ao telefone profissional, apesar de estar sentada de pernas cruzadas no meu chão. Precisamos de documentos de incorporação, alguém disse. Cuidando disso, respondeu Lucas, cujo cunhado era aparentemente um advogado corporativo. A energia era elétrica, desesperada, esperançosa. Não éramos mais apenas colegas. Éramos refugiados de um desastre corporativo, construindo algo novo a partir das cinzas do que Nicolau havia destruído. E naquela sala de estar lotada e caótica, eu me senti mais em casa do que em 6 anos na Vertex. Meu telefone vibrou às 4h47 da tarde, 3 dias depois de transformarmos minha sala de estar no primeiro quartel-general da Phoenix Digital. O número de Roberto Antunes apareceu na tela. O advogado de Nicolau ligando pela 3ª vez naquele dia. Senhora Marinho, o senhor Marinho me autorizou a aumentar a oferta para 8 milhões de reais. Sua voz carregava a exaustão de um homem perdendo uma guerra que pensou que seria fácil. Esta é a indenização básica por seu contrato. O valor básico pressupõe procedimentos normais de rescisão, respondi, observando os gêmeos Moreira carregarem equipamentos de informática para o que se tornaria nosso escritório de verdade, um galpão que encontramos ontem. Ser dada 5 minutos para arrumar minha mesa na frente de 12 testemunhas não é normal. Helena Albuquerque pode verificar isso. O silêncio se esticou. A senhora Albuquerque não está mais autorizada a falar em nome da Vertex Soluções. Claro que não estava. O primeiro instinto de Nicolau era sempre atirar no mensageiro, mesmo quando a mensagem era um desastre legal de sua própria autoria. Então, suponho que deixaremos os tribunais decidirem o que é apropriado. Meu advogado entrará em contato. Encerrei a ligação no momento em que um Tesla branco parou no estacionamento do galpão. Catarina Nogueira saiu, seus saltos de grife tilintando no asfalto rachado, inspecionando nosso novo espaço com o olhar calculista de alguém que transformou dezenas de startups em empresas bilionárias. O galpão não era nada de especial. 1.800 metros quadrados de impossibilidade de concreto, ainda cheirando a produto de limpeza industrial e ao fantasma do que quer que tenha sido fabricado ali antes. Lâmpadas fluorescentes piscavam intermitentemente. A porta de carga não fechava direito. Havia uma mancha suspeita no chão que parecia ter seu próprio ecossistema. Isto é perfeito, Catarina anunciou. E ela não estava sendo sarcástica. É um desastre, Priscila rebateu, gesticulando para uma placa de teto que escolheu aquele momento para soltar uma pequena chuva de poeira. Não, é um espaço faminto. Ele quer se tornar algo. Catarina caminhou pelo perímetro, seus passos ecoando.
Você sabe qual foi o primeiro escritório da Amazon? Uma garagem? Google? Uma garagem? Vocês fizeram um upgrade. Tem paredes e tudo mais? Ela pegou o telefone, fez uma ligação rápida. Mande o contrato para o meu e-mail. Sim, o valor total. Ela olhou para mim. 3.500.000 reais em capital semente. Quero 20% de capital próprio e um assento no conselho. Lucas quase deixou cair o laptop. Você nem viu nosso plano de negócios. Eu vi 22 pessoas seguirem seu líder para fora de um emprego estável para a incerteza. Isso vale mais do que qualquer PowerPoint. Ela parou na porta. Nicolau Marinho uma vez me disse que decisões emocionais não têm lugar nos negócios. Ele disse isso ao rejeitar minha proposta de investir na Vertex, porque não gostava do meu estilo de negociação agressivo. Engraçado como a decisão emocional dele de humilhar você publicamente acabou de me entregar o próximo unicórnio. Na manhã seguinte, ela voltou com 2 outras investidoras de risco. Elas visitaram nosso desastre de galpão, fizeram perguntas diretas sobre escalabilidade e penetração de mercado e depois comprometeram mais 2 milhões de reais na hora. Nem tínhamos sido incorporados ainda, e nosso valor era de 17.500.000 reais. Meu telefone não parava de tocar, mas a ligação que importava veio do próprio Roberto Campos, CEO da Campus SA. Fiquei sabendo da situação na Vertex, ele disse sem preâmbulo. Também fiquei sabendo do desastre do banco de dados. Sofia Azevedo tentou me explicar ontem por que nossas configurações foram perdidas. Ela chorou. Na verdade, chorou em uma ligação com um cliente. Senhor Campos, trabalhamos com sua equipe por 3 anos. O senhor salvou pessoalmente nosso lançamento de produto. Lucas reconstruiu toda a nossa arquitetura durante um fim de semana. Priscila identificou padrões de dados que aumentaram nossa eficiência em 200%. Ele fez uma pausa. Os contratos seguem o talento, não o prédio. Estamos transferindo nossos negócios para a Phoenix Digital com efeito imediato. No final do dia, mais 3 clientes ligaram. Patterson Industries, Morrison Group e Chin Technologies. Juntos, eles representavam 30 milhões de reais em contratos anuais. Cada um anunciou sua decisão no LinkedIn, com um discurso corporativo profissional que mal disfarçava seu desgosto pela forma como a Vertex havia nos tratado. As ações caíram mais 5%, Sara anunciou, atualizando sua tela. São 15% no total desde terça-feira. Estávamos desempacotando equipamentos, montando mesas de verdade agora, compradas de segunda mão de uma startup que havia falhado. Foi quando Ricardo apareceu na porta. Ele parecia menor, de alguma forma diminuído, segurando um buquê de rosas vermelhas. Depois de 6 anos de casamento, ele ainda não sabia que eu era alérgica a rosas, que eu preferia flores do campo, que eu disse isso a ele no nosso 3º encontro. Podemos conversar? Ele ajeitou o peso, desconfortável em suas calças chino e camisa polo engomadas. O uniforme do pai, adotado sem questionar. Saí com ele, deixando minha equipe continuar construindo nosso futuro. O sol do fim da tarde projetava longas sombras sobre o asfalto rachado do estacionamento. Papai está disposto a se desculpar, ele disse, empurrando as rosas para mim como uma oferenda de paz ou talvez um escudo. Ele vai te dar uma posição executiva. Escritório de canto, 20% de aumento, restauração total dos benefícios. Eu não peguei as flores. Ele acha que é sobre espaço de escritório. É uma boa oferta. Mais do que justa, considerando. Considerando o quê? Que ele me humilhou? Que Sofia destruiu o banco de dados tentando provar que podia fazer o meu trabalho? Que 22 pessoas saíram porque testemunharam algo inconcebível? Ricardo colocou as rosas no chão entre nós e elas pareciam tristes ali, morrendo no asfalto quente. Ele é meu pai e você era minha esposa. Tempo passado, Ricardo. Você tornou isso tempo passado no momento em que me pediu para engolir a humilhação pelo conforto da sua família. Seu rosto se enrugou ligeiramente. A primeira emoção genuína que vi nele em dias. Você está desistindo de nós, do nosso casamento. Seu pai não nos quebrou. Você o fez, quando voltou para casa e me pediu para consertar o erro dele em vez de ficar ao meu lado. Quando escolheu o caminho fácil da lealdade familiar em vez do caminho difícil de fazer o que era certo.
Ele olhou para mim então, realmente olhou, e por um momento eu vi o homem por quem me apaixonei. Aquele que existia antes da influência do pai se calcificara ao redor dele como uma armadura. Mas aquele homem estava enterrado há tanto tempo que a ressurreição não era mais possível. Eu devo ir, ele disse calmamente. Sim. Ele voltou para o carro, o BMW que o pai havia comprado para ele, naturalmente, e foi embora. As rosas permaneceram no asfalto. Eu as deixei lá. No início da noite, elas murcharam no calor, as pétalas se espalhando no vento como todos os planos cuidadosamente traçados de Nicolau. À meia-noite, meu telefone vibrou com um arquivo criptografado de Helena Albuquerque. A linha de assunto dizia simplesmente: minha indenização. O arquivo de áudio tinha 43 minutos de uma reunião do conselho da Vertex. A qualidade era cristalina. Helena provavelmente gravou no celular, colocado estrategicamente perto do centro da mesa. 50 milhões de reais. Uma voz que reconheci como o membro do conselho Jonas Costa. Ele nos custou 50 milhões de reais porque não conseguiu controlar o temperamento. O banco de dados está completamente corrompido. Outra voz, provavelmente o CFO Daniel Braga. Sofia Azevedo não tinha autorização para acessar esses sistemas. Nicolau deu a ela acesso administrativo total. Isso foi definitivamente Helena, sua voz cuidadosamente neutra. Contra o meu parecer jurídico. Você promoveu a colega de quarto da sua namorada? Essa voz pingava nojo. A colega de quarto da faculdade da Cristina foi essa pessoa que você achou que poderia substituir sua nora, que construiu metade da nossa infraestrutura? A voz de Nicolau, quando veio, soou vazia. Sofia demonstrou potencial, estava ansiosa, ambiciosa. Ela não era qualificada. O som de uma mão batendo na mesa. Isto não é algum drama de família, Marinho. Você transformou uma vingança pessoal em um desastre de 50 milhões de reais. Talvez mais, se os clientes continuarem saindo. Eu ouvi a gravação da reunião do conselho mais uma vez, suas vozes enchendo meu escritório no galpão à 1 da manhã. Isso não é liderança, é um ataque de birra que nos custou 50 milhões de reais. O nojo em suas vozes era palpável, mesmo através do alto-falante do telefone de Helena. Na manhã seguinte, tudo acelerou. Faremos uma coletiva de imprensa, Catarina Nogueira anunciou, entrando em nosso galpão às 7 da manhã com um consultor de mídia e café suficiente para todos. Amanhã, às 2 da tarde. Todo veículo de tecnologia está implorando por uma declaração. Daremos uma a eles. Não quero parecer vingativa, eu disse. Você não parecerá. Você parecerá exatamente o que é. Uma líder que se recusou a aceitar a humilhação como preço pelo emprego. Ela pegou seu tablet. Enquanto isso, Nicolau está realizando a própria conferência na sede da Vertex, exatamente no mesmo horário. Minhas fontes dizem que ele está planejando enquadrar isso como uma reestruturação estratégica. O pensamento de Nicolau tentando transformar esse desastre em discurso corporativo deveria ter me irritado. Em vez disso, senti-me estranhamente calma. Deixe-eu tentar polir esta catástrofe. A verdade tinha um jeito de se manifestar, não importa quanto verniz corporativo você aplicasse. Passamos as próximas 24 horas nos preparando. Lucas e Priscila ajudaram a escrever minha declaração. Sara coordenou a logística. Os gêmeos Moreira, de alguma forma, conseguiram um backdrop profissional e iluminação, que fez nosso galpão parecer uma startup de tecnologia legítima, em vez de um espaço industrial abandonado. À 1h45 da tarde do dia seguinte, eu estava em frente às câmeras vestindo o mesmo blazer marinho que usei naquela terça-feira. De propósito, minha equipe me flanqueou, todos os 22 deles, vestidos profissionalmente, mas não uniformemente. Parecíamos o que éramos, indivíduos que escolheram ficar juntos. Boa tarde, comecei, minha voz mais firme do que meu pulso. 2 semanas atrás, Nicolau Marinho me deu 5 minutos para arrumar minha mesa, após 6 anos construindo a infraestrutura técnica da Vertex Soluções. Aqueles 5 minutos me ensinaram algo valioso, que a competência ameaça o incompetente, que a lealdade não significa nada para aqueles que nunca a conquistaram,
e que às vezes a melhor coisa que pode acontecer é ser forçada a deixar um lugar que nunca te valorizou. As câmeras clicavam como chuva digital. Alguém do TechCrunch digitava furiosamente. A repórter da Bloomberg estava transmitindo ao vivo. A Phoenix Digital não é apenas uma empresa. É a prova de que a cultura supera a estratégia. De que equipes construídas no respeito superam hierarquias construídas no medo. Garantimos 5.500.000 reais em financiamento. Retivemos clientes no valor de 30 milhões de reais anuais. Fizemos em 2 semanas o que a Vertex Soluções alegou que levaria anos, porque temos algo que eles perderam: confiança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu telefone estava cheio de mensagens de pessoas assistindo à conferência simultânea de Nicolau. Helena enviou um play-by-play. Ele está suando na maquiagem. Sofia está atrás dele olhando para o telefone, literalmente procurando emprego durante a coletiva. Ele acabou de dizer reestruturação estratégica para agilidade aprimorada. E um repórter riu alto. Alguém compartilhou uma captura de tela das redes financeiras. Estavam mostrando ambas as conferências em tela dividida. Eu, calma e cercada pela minha equipe. Nicolau, vermelho e gaguejando. Com Sofia ao lado dele, rolando o LinkedIn. Aparentemente tendo desistido de qualquer pretensão de prestar atenção. O ticker das ações corria sob ambas as transmissões. Vertex Soluções em queda de mais 8%. Ainda estávamos comemorando naquela noite quando meu telefone tocou de um número bloqueado. Eu quase não atendi, mas algo me fez deslizar para aceitar. Por favor, não desligue. A voz de Sofia, mais diferente. Tinha sumido a doçura artificial, o profissionalismo ensaiado. Ela parecia jovem, desesperada, assustada. Eu sei que você me odeia. Eu não te odeio, eu disse, surpreendendo-me com a verdade disso. Eu não sinto nada por você. Uma inspiração aguda. Fui demitida. Diferenças estratégicas, eles chamaram, mas todos sabem que significa que eu destruí o banco de dados. Estou sendo blacklistada. Ninguém sequer me entrevista. Ela estava chorando agora. Soluços feios que me lembraram que ela tinha apenas 26 anos. Ambiciosa e implacável, mas ainda jovem o suficiente para acreditar que essas eram as únicas qualidades que importavam. Eu tenho empréstimos estudantis, aluguel, as contas médicas da minha mãe. Ela está em uma bagunça e eu sou o único apoio dela. E sua voz falhou completamente. Eu sei que peguei o crédito pelo seu trabalho. Eu sei o que fiz, mas, por favor, apenas uma recomendação. Apenas algo que diga que não sou totalmente incompetente. Olhei ao redor do nosso galpão, para minha equipe ainda trabalhando apesar da hora avançada. Para os quadros brancos cobertos de inovação real, em vez de jargões corporativos, para o espaço que construímos com base no mérito, em vez da manipulação. Sofia, eu disse, e ela ficou em silêncio, exceto pelos fungados. Você pegou o crédito pela conta da Campus. Você me chamou de sobrecarregada e sugeriu que eu precisava ser substituída. Você sorriu enquanto Nicolau me dava 5 minutos para arrumar 6 anos de trabalho. Você pegou o crédito pelo trabalho dos outros. Agora você precisa assumir o crédito pelo seu próprio fracasso. Essa é a única recomendação que posso te dar. A ligação durou exatamente 5 minutos. Eu cronometrei. 3 dias depois, a notícia explodiu em todos os lugares ao mesmo tempo. Nicolau Marinho renuncia ao cargo de CEO da Vertex Soluções. O comunicado de imprensa foi uma obra-prima de eufemismo corporativo, em busca de novas oportunidades. Momento para nova liderança, grato por seus anos de serviço. Mas todos sabiam a verdade. O conselho lhe dera uma escolha: renunciar com uma fração de sua dignidade intacta ou ser demitido por justa causa e perder tudo. Ele escolheu a renúncia, mas era como escolher de qual penhasco pular. O final era o mesmo. Eliane me ligou naquela noite, sua voz vazia, mas de alguma forma mais leve. Ele está se mudando para essa casa de hóspedes. 35 anos de casamento. E foi isso que finalmente nos quebrou. Não os casos dele com secretárias. Não o ego dele que precisava de um CEP próprio, mas vê-lo destruir você. Alguém que não fez nada além de torná-lo bem-sucedido, puramente por esporte. Foi então que eu soube que o homem com quem me casei se foi, se é que ele alguma vez existiu.
Eliane, não se desculpe, não me console, isso é liberdade, mesmo que venha 30 anos tarde demais. O galpão parecia diferente naquela noite. Os gêmeos Moreira penduraram luzes que faziam as paredes de concreto parecerem quase quentes. Sara trouxe plantas que de alguma forma prosperavam apesar do ambiente industrial. Marcos montou um sistema de som que tocava jazz suave enquanto trabalhávamos. Conseguimos, Priscila disse, aparecendo ao meu lado com 2 taças de champanhe, não o material barato de antes. Catarina havia enviado caixas do produto de verdade. Conseguimos o quê? Nós vencemos. Davi venceu Golias. O Império contra-atacou, mas os rebeldes venceram de qualquer maneira. Escolha sua metáfora. Geraldo, o supervisor de manutenção da Vertex, que se juntou a nós na semana anterior, ergueu seu esfregão no ar como uma tocha, o mesmo gesto daquela terça-feira, mas diferente agora. Na época era solidariedade, agora era vitória. A segunda chances e a vingança de primeira classe, ele gritou e todos ergueram suas taças. Mas eu não estava pensando mais em vingança. Eu estava pensando no contrato que acabamos de fechar, aquele que a Vertex estava cortejando há 2 anos. A Global Tech, cujo CEO ligou pessoalmente para dizer: vimos as coletivas de imprensa, vimos como a Vertex trata as pessoas que construíram o sucesso deles. Escolhemos trabalhar com construtores, não com destruidores. Nosso valor de mercado atingiu 50 milhões de reais. Nada mal para uma empresa que começou na minha sala de estar com caixas de pizza e pânico. Não é vingança, eu disse a Priscila, observando minha equipe, minha família de escolha, trabalhando até tarde, porque queriam, não porque alguém estava contando suas horas. É apenas sucesso. A vingança é só um efeito colateral. Mas em algum lugar da cidade, Nicolau Marinho estava sozinho em uma casa de hóspedes atrás da mansão que ele não podia mais pagar. Seu império reduzido a escombros em menos de 1 mês. Aprendendo tarde demais que quando você dá a alguém 5 minutos para arrumar a vida, às vezes eles levam tudo com eles quando vão embora. O champanhe tinha ficado flat pela manhã, mas ninguém se importava. Ainda estávamos na euforia da nossa avaliação de 50 milhões de reais, quando Helena Albuquerque entrou pela porta do nosso galpão às 7h23 da manhã, carregando uma caixa de banqueiro e exibindo uma expressão que eu nunca tinha visto em seu rosto. Determinação misturada com algo mais sombrio. Preciso de 5 minutos do seu tempo, ela disse. E a ironia daquele número específico não passou despercebida por ninguém. Ela colocou a caixa na minha mesa. Uma mesa de verdade agora, comprada em uma liquidação. Marcada, mas sólida. Fui diretora jurídica da Vertex por 12 anos. Eu assisti Nicolau destruir carreiras, violar leis trabalhistas, encobrir denúncias de assédio. Eu documentei tudo. Ela abriu a caixa, revelando pastas meticulosamente rotuladas por data e tipo de violação. Cada demissão ilegal, cada acordo que pagamos para manter as pessoas quietas. Cada vez que ele gritou com alguém até que chorassem, e depois me fez escrever a papelada dizendo que renunciaram por motivos pessoais. Lucas levantou a cabeça do laptop. Por que guardar tudo isso? Seguro, Helena disse simplesmente. Eu sabia que eventualmente ele se voltaria contra mim também. Eu estava certa. Ele tem dito ao conselho que eu deveria ter impedido o êxodo em massa, que falhei no meu dever fiduciário. Ela tirou uma pasta grossa. Esta é a minha favorita. 3 anos de e-mails onde ele explicitamente me disse para ignorar protocolos jurídicos. Ela se virou para mim, seus olhos cinzentos e penetrantes por trás dos óculos de grife. Quero ser sua diretora jurídica-chefe. Em troca, garanto que Nicolau nunca mais trabalhe com tecnologia. Minha vingança pode ser mais fria do que a sua, mas está fermentando há 12 anos. Eu sei onde todos estão enterrados porque ajudei a cavar as covas. Priscila assoviou. Isso é pesado. Isso é negócio, Helena corrigiu. Ele me ensinou isso. Agora vou ensiná-lo o que acontece quando você cria inimigos que conhecem seus segredos. Olhei para aquela mulher que se sentou naquela sala de reuniões observando minha humilhação e percebi que ela não tinha sido cúmplice. Ela estava coletando provas. Bem-vinda a Phoenix Digital, eu disse. O primeiro ato oficial de Helena foi agendar a negociação de acordo. Território neutro, ela insistiu. A sala de conferências 12 no Grand Hyatt. Custa R$800 por hora.
e Nicolau vai pagar por isso. A reunião foi marcada para quinta-feira, às 10 da manhã. Cheguei cedo, encontrando a sala exatamente tão cara e sem alma quanto eu esperava. Cadeiras de couro que se esforçavam demais. Uma mesa polida a um brilho espelhado. Janelas com vista para uma cidade que Nicolau um dia pensou que era sua. Ele chegou 15 minutos atrasado, uma jogada de poder que poderia ter funcionado quando ele tinha poder para jogar. Mas o homem que entrou não era o Nicolau Marinho que bateu a palma na mesa de um conselho. Esta versão parecia esvaziada, seu terno Armani pendurado frouxamente em uma estrutura que havia perdido peso devido ao estresse. Seu advogado, Roberto Antunes, parecia igualmente exausto. "Vamos fazer isso rápido", Roberto disse, tirando documentos. "O senhor Marinho está preparado para oferecer R$ 1.200.000, continuação total dos benefícios por 24 meses e aquisição imediata de todas as opções de ações." Helena inclinou-se para a frente. Mais uma declaração por escrito reconhecendo que a rescisão foi tratada de forma inadequada e uma cláusula de não depreciação mútua. O maxilar de Nicolau se apertou, aquele sinal familiar, mas ele assentiu. O homem que nunca se desculpou, nunca admitiu culpa, estava prestes a assinar um documento reconhecendo seu fracasso. A sala ficou em silêncio, exceto pelo scratch de canetas no papel. Nicolau assinou com a mão levemente trêmula, sua assinatura menor do que o floreio ousado que eu lembrava. Quando ele me entregou o documento, nossos olhos se encontraram. Nenhuma palavra foi trocada, mas conversas inteiras aconteceram naquele silêncio. Os olhos dele diziam: "Você me destruiu." Os meus respondiam: "Você se destruiu." Os dele diziam: "Eu te dei tudo." Os meus respondiam: "Você me deu 5 minutos." Ao endossar o cheque, R$ 1.200.000, mais dinheiro do que meus pais tinham visto em suas vidas. Senti algo que não esperava. Não satisfação ou vingança, apenas vazio. A sensação oca de vencer uma guerra que nunca deveria ter sido travada. Nicolau se levantou para sair, mas parou na porta. Por um momento pensei que ele fosse falar, que finalmente diria algo real. Mas homens Marinho não se desculpavam. Eles apenas recuavam para lamber as feridas em particular. Depois que ele saiu, Helena pegou o telefone e me mostrou algo que me fez prender a respiração. Imagens de segurança da Vertex datadas do dia anterior à renúncia de Nicolau. "João da Segurança me enviou isso", ela disse. "Ele achou que você deveria ver." A filmagem granulada mostrava Nicolau parado no que tinha sido meu escritório, agora completamente vazio. O carimbo de data-hora dizia 9h47 da noite. Ele estava sozinho, falando com a sala vazia, embora a câmera de segurança não capturasse áudio. "Ele ficou lá por 20 minutos, Helena disse. João conseguiu ler os lábios dele em parte. Ele ficava dizendo: "Eu dei a ela 5 minutos. Ela levou tudo." "Ele está errado", eu disse calmamente. "Ele tirou tudo de si mesmo. Eu apenas me recusei a afundar com o navio dele." Helena assentiu. "João queria que você soubesse de outra coisa. Foi ele quem garantiu que as câmeras capturassem tudo naquela terça-feira. Cada ângulo da sala de reuniões, a caminhada para fora, tudo." Ele disse: "Assistir você manter a dignidade enquanto Nicolau perdia a cabeça foi a melhor coisa que ele testemunhou em 15 anos de trabalho de segurança." Meu telefone vibrou com uma mensagem de Eliane. "Podemos nos encontrar? Importante." Encontrei-a em uma cafeteria no centro. O tipo de lugar que servia lattes de R$ 40 para pessoas que achavam que preço era sinônimo de qualidade. Ela parecia diferente, mais jovem de alguma forma, embora tivesse envelhecido anos no último mês. "Eu entrei com um pedido de divórcio esta manhã", ela disse sem preâmbulo. "Entreguei os papéis a ele no clube de golfe, durante a reunião mensal do conselho. Máximo de testemunhas, máxima humilhação." "Eliane, não sinta pena de mim. Isso está 35 anos atrasado." Ela mexeu seu café caro com calma deliberada. "Eu desculpei a crueldade dele como força, os casos dele como alívio do estresse, a destruição de carreiras como necessidades de negócios. Mas vê-lo destruir você. Alguém que não fez nada além de ter sucesso. Puramente porque ele podia. Foi quando eu entendi que estava permitindo um monstro." Ela pegou o telefone, mostrando-me uma foto de documentos legais. "Estou pegando metade de tudo."
As casas, os investimentos, a preciosa coleção de vinhos dele com a qual ele passava mais tempo do que com a família. Meu advogado diz que o acordo pré-nupcial não vai se sustentar. Muitas infidelidades documentadas. E quanto a Ricardo? O rosto de Eliane escureceu. Ricardo escolheu o lado dele. Ele poderia ter ficado ao seu lado. Em vez disso, ele pediu que você absorvesse a humilhação para manter o pai dele confortável. Ele é exatamente o que eu o criei para ser. Um covarde que confunde submissão com lealdade. Ela se levantou para sair, depois fez uma pausa. A dinastia Marinho levou 3 gerações para ser construída. Nicolau a destruiu em 5 minutos. Os mesmos 5 minutos que ele deu a você. Há poesia nisso, você não acha? Enquanto ela se afastava, percebi que o Império Marinho não apenas desmoronou. Explodiu completamente. Nicolau perdeu sua empresa, sua reputação, seu casamento, seu legado, tudo porque ele não resistiu a humilhar alguém que não havia feito nada além de torná-lo bem-sucedido. O cheque do acordo foi compensado no dia seguinte. R$ 1.200.000 na minha conta, parecendo simultaneamente justiça e dinheiro sujo. Fiquei olhando para o R$ 1.200.000 no aplicativo do meu banco. O número ainda parecendo surreal. 6 meses atrás, isso teria sido uma fantasia. Agora, era apenas uma linha em uma história muito maior. Capital inicial para algo que já havia crescido além das minhas expectativas mais loucas. O galpão mal se parecia com o desastre para o qual nos mudamos há meio ano. As luzes fluorescentes piscantes foram substituídas por painéis de LED quentes que Lucas insistiu que eram melhores para a produtividade e saúde mental. A mancha suspeita se foi, coberta por um piso de epóxi industrial que Priscila escolheu porque combinava com as cores do nosso logotipo. Tínhamos móveis de verdade agora. Mesas de pé, cadeiras ergonômicas, até mesmo uma cozinha, que não cheirava a décadas de abandono. Mãe, olha! Emma, a filha de Lucas, chamou do que designamos como o canto de dever de casa. Ela ergueu seu teste de matemática. 98%. Priscila me ajudou com as fórmulas na semana passada. Este havia se tornado nosso ritmo. Emma fazia o dever de casa aqui depois da escola, enquanto Lucas trabalhava. Os gêmeos Moreira a ensinavam noções básicas de codificação. Sara ajudava com seus projetos de ciências. Não éramos apenas uma empresa. Havíamos nos tornado a família que alguns de nós nunca tivemos. O sistema de apoio que a cultura corporativa prometia, mas nunca entregava. Valor de mercado de R$ 75 milhões a partir desta manhã, Marcos anunciou, atualizando nosso quadro de celebração. Sim, tínhamos um desses agora, coberto de vitórias grandes e pequenas. E a Richardson Industries acabou de assinar. São 40 funcionários e 12 grandes clientes. 40 funcionários. Pessoas que nos escolheram não pela estabilidade, ainda éramos uma startup, afinal, mas pela cultura. Eles viram nossa coletiva de imprensa, souberam da debandada, sabiam exatamente o que defendíamos. Todo o currículo vinha com uma nota sobre querer trabalhar em um lugar que valorizava as pessoas acima dos lucros. Os pais de Priscila visitaram na semana passada de Mumbai, realizando uma cerimônia de bênção tradicional em nossa sala de conferências. A mãe dela tocou meu ombro e disse: "Você deu propósito à minha filha além de um salário. Isso vale mais do que qualquer valor de mercado." Eu estava revisando contratos quando a porta abriu. Ricardo estava lá, parecendo um fantasma do homem com quem me casei. Ele havia perdido peso, mas não de uma forma saudável. Mais como se o luto o estivesse consumindo por dentro. Na mão dele estavam papéis que reconheci imediatamente. Documentos de divórcio. "Podemos conversar?" Ele perguntou, sua voz menor do que eu jamais a tinha ouvido. Fomos para a sala de descanso. Agradável, com cadeiras de verdade e uma máquina de café que funcionava. Ele se sentou à minha frente, os papéis entre nós como uma fronteira que estávamos prestes a reconhecer formalmente. "Estou fazendo terapia", ele disse sem preâmbulo. 2 vezes por semana, por 4 meses, aprendendo sobre dinâmica familiar, emaranhamento, codependência, termos que eu nem sabia que existiam quando nos casamos. Eu deveria ter te defendido. As palavras jorraram como se estivessem acumulando pressão. Naquela terça-feira, quando papai te humilhou, eu deveria ter estado naquela sala de reuniões te defendendo.
Eu deveria ter saído com você. Em vez disso, voltei para casa e te pedi para consertar a bagunça dele. Eu escolhi o conforto em vez da coragem, a familiaridade em vez do que era certo. Ele empurrou os papéis para mim. Não estou pedindo perdão ou outra chance. Eu sei que esse navio já partiu. Eu queria que você soubesse que eu entendo agora o que perdi, o que joguei fora porque não consegui enfrentar meu pai. Você ainda está na Vertex? Eu perguntei. Ele riu, mas era um som oco. Ninguém está na Vertex. Foi absorvida pela Stratton Corp no mês passado. Eles ficaram com as patentes e demitiram todo mundo. A reputação do papai garantiu que ninguém a comprasse intacta. Assinamos os papéis em relativo silêncio. Apenas o scratch de canetas e o zumbido da máquina de café. Nesta mesma sala onde minha equipe planejou o futuro da Phoenix Digital, eu estava assinando o fim do passado. Ricardo se levantou para sair, então se virou. Espero que você encontre alguém que veja seu valor imediatamente, ele disse. Não depois que for tarde demais, não depois que eles já tiverem perdido você. Alguém que te defenda na terça-feira, não que peça desculpas por isso 6 meses depois. Depois que ele saiu, fiquei sentada por um momento, sentindo o peso de encerrar um casamento que provavelmente havia acabado muito antes de Nicolau me dar aqueles 5 minutos, mas havia paz nisso também. Finais limpos abriam espaço para começos melhores. Helena apareceu na porta. Tudo bem? Sim, apenas fechando capítulos. Levantei-me, sacudindo a melancolia. O que foi? Acho que você deveria ver isso. Ela me mostrou o telefone. O perfil de Nicolau no LinkedIn foi atualizado naquela manhã. Consultor de negócios independente, trabalhando em um endereço que reconheci como uma galeria comercial na periferia da cidade. Sua última postagem era sobre liderança através da adversidade e a importância da ação decisiva. 3 curtidas. Eu cliquei nelas. 2 eram claramente contas compradas e uma era de alguém tentando vender-lhe serviços de marketing. Isso é triste, eu disse. Isso são consequências. Helena corrigiu. Ele trabalha sozinho em um escritório alugado acima de um serviço de contabilidade. Sem clientes, sem perspectivas, sem futuro em tecnologia. A reputação dele é tão tóxica que nem startups desesperadas o procuram. Pensei no Nicolau que estava na cabeceira de sua mesa de mogno, imperador de seu domínio, contando a minha execução profissional. Agora ele tinha tempo infinito e nada para preenchê-lo. Sem funcionários para aterrorizar, sem conselho para impressionar, sem família para voltar para casa. Apenas um escritório vazio e postagens no LinkedIn que ninguém lia. Você sente pena dele? Helena perguntou. Não, eu disse honestamente. Não sinto nada. Ele é apenas uma história de advertência agora. Uma nota de rodapé na história de origem da Phoenix Digital. Naquela tarde, realizamos nossa reunião semanal de equipe. Não em uma sala de reuniões estéril com pessoas checando seus telefones, mas em nosso espaço de trabalho aberto, com todos genuinamente engajados. Os gêmeos Moreira apresentaram sua nova estrutura. Sara delineou a trajetória de crescimento do cliente. Geraldo. Sim, ele era nosso diretor oficial de moral agora. Anunciou o lançamento da equipe de sexta-feira. Olhando para aquelas 40 pessoas que escolheram construir algo conosco, pensei naqueles 5 minutos. Como eles pareceram um fim, mas eram na verdade um começo. Nicolau me deu 5 minutos para arrumar minha vida profissional. Em troca, ganhei uma família de verdade, uma empresa construída no respeito e o conhecimento de que, quando você se recusa a aceitar a humilhação, muitas vezes encontra a dignidade esperando do outro lado. Ei! Priscila disse, aparecendo ao meu lado. Catarina Nogueira acabou de ligar. A Bloomberg quer fazer uma matéria sobre nós. A empresa que ressurgiu de uma demissão de 5 minutos. Eu sorri. Diga a eles que sim, mas certifique-se de que saibam que não somos a história de uma demissão. Somos a história do que acontece quando pessoas boas se recusam a permitir que pessoas pequenas as diminuam. O galpão zumbia com energia produtiva. Em algum lugar da cidade, Nicolau estava sentado em seu escritório na galeria comercial, provavelmente atualizando seu LinkedIn para ver se alguém havia curtido sua última postagem sobre resiliência. A diferença entre nós não era que eu tinha vencido e ele tinha perdido.
era que eu tinha aprendido que 5 minutos podiam construir um império, enquanto ele ainda estava tentando entender como 5 minutos haviam destruído um.